Agora, nessa aula do tópico 2, nós vamos estudar reações de precipitação. Então, quando duas soluções são misturadas e um sólido é formado, o sólido ele vai ser chamado de precipitado. Então, o importante aqui é como que você vai saber de forma teórica se você vai misturar duas soluções e vai formar um precipitado. No laboratório isso é muito simples, né? Se eu pego, por exemplo, uma solução de NaCl e adiciono uma solução de nitrato de prata, vai formar um precipitado branco de cloreto de prata. Então isso ocorre imediatamente e fica fácil de você perceber que houve uma reação de precipitação. Mas teoricamente, como é que você vai saber se vai ou não formar um precipitado? Para isso, você sempre vai consultar essa tabela 4.1, certo? Nessa tabela aqui apresenta a regra de solubilidade em água para compostos iônicos mais comuns. Então você, quando fizer exercício, você vai consultar essa tabela. O importante é entender essa tabela. Não se preocupe muito em decorar, não, tá certo? Mas consulte essa tabela. Por exemplo, olhando essa tabela, você vai perceber que todo composto que contém nitrato, ele é solúvel. Se tem NO3-, ele é solúvel. Tem alguma exceção? Não. Então, falou que é nitrato de alguma coisa, você vai falar, é um composto solúvel. Esse íon aqui é o íon acetato. Também, todo acetato ele vai ser solúvel, não tem nenhuma exceção. Já cloreto, brometo e iodeto, a maioria desses compostos que contêm esses íons vão ser solúveis, à exceção de cloreto de prata, não vai ser solúvel, o cloreto de mercúrio 1 não vai ser solúvel, o cloreto de chumbo 2 também não vai ser solúvel. O mesmo acontece com brometo e com iodeto. Então, os cloreto, brometo e iodeto contendo esses íons aqui não são solúveis. Já com todos os outros, sódio, potássio, cálcio, magnésio, todos os outros vão ser solúveis, tá certo? E o sulfato, também todos os compostos contendo sulfato são solúveis, exceto sulfato de estrôncio, de bário, de mercúrio 1 e de chumbo 2, tá certo? Então é para você analisar essa tabela dessa maneira. Aqui apresenta os íons em que a maioria dos compostos são solúveis. E aqui você tem algumas exceções que vão gerar compostos pouco solúveis quando combinado com esses íons aqui. Já nesse lado de baixo da tabela, você já tem íons que são pouco solúveis, ou ele está chamando aqui de insolúveis, né, o que vai gerar precipitados em solução. Então, sulfeto, geralmente, ele é insolúvel. Mas tem exceção. Se for um sulfeto de amônio ou um sulfeto formado por metais alcalinos, né, sulfeto de sódio, potássio, certo? E os sulfetos formados por cálcio, estrôncio e bário, esses sulfetos vão ser solúveis. Geralmente, os sulfetos são pouco solúveis, são insolúveis. Mas se o sulfeto combinar com algum desses cátions aqui, ele vai gerar um sal solúvel. Carbonato também, geralmente é insolúvel. Mas o carbonato vai ser solúvel se for um carbonato de amônio ou carbonato formado de cátions de metais alcalinos, como, por exemplo, carbonato de sódio é um sal bastante solúvel. O fosfato também produz sais geralmente pouco solúveis, mas fosfato de amônios e também de cátions de metais alcalinos, como, por exemplo, potássio, fosfato de potássio, vão ser sais bastante solúveis. E o hidróxido geralmente são insolúveis, mas os hidróxidos formados por metais alcalinos, né, que são sódio, potássio e com cálcio, estrôncio e bário, eles vão ser hidróxidos considerados, então, solúveis, tá certo? Então é assim que você tem que entender essa tabela. Eu vou fazer um exemplo aqui para explicar melhor como você vai analisar essa tabela. Ele pede aqui, classifique os seguintes compostos como solúveis ou insolúveis em água. Letra A, hidróxido de cobalto, 2, letra B, nitrato de bário e letra C, fosfato de amônio. Então você vai analisar aquela tabela. Coloquei ela aqui de novo, um pouco menor para a gente analisar. Hidróxido de cobalto. Bom, o hidróxido está aqui. O hidróxido de cobalto, o hidróxido geralmente ele é insolúvel. Ele só vai ser solúvel se for combinado com algum desses metais aqui. Bom, cobalto não está aqui, não é metal alcalino e nenhum desses aqui. Então, quando o cobalto combina com hidróxido, ele produz um sal insolúvel.
Então a sua primeira resposta é insolúvel. Nitrato de bário. Nitrato, como eu falei anteriormente, é uma coisa que dá para gravar fácil. Nitrato, todos eles são solúveis, não tem nenhuma exceção. Então é solúvel. Fosfato de amônio. Fosfato está aqui. O fosfato geralmente é insolúvel. Mas se ele combinar com amônio e cátions metais alcalinos, ele vai ser solúvel. Então se é fosfato de amônio, então ele está combinando com amônio, fosfato de amônio é exceção, então ele é solúvel. Então você tem que analisar essa tabela, certo? Bom, seguindo aqui, reações de precipitação geralmente são classificadas como reações de dupla troca, também conhecido como metáteses. As reações de metáteses, elas envolvem a troca de íons em solução. Então, por exemplo, se eu tenho aqui dois compostos, AX e BY, a dupla troca é porque A e B vão trocar de lugar, ou se você quiser olhar que X e Y vão trocar de lugar, também vai dar no mesmo, né? Se A e B trocar de lugar, eu vou ter como produto AY e BX. Geralmente nós desenhamos o primeiro elemento, o cátion, e depois o ânion, né? Então por isso que foi colocado dessa forma. AY, o cátion, depois o ânion, que aí seria o Y. O B é o cátion, e depois o ânion, que é o X. Então isso é uma reação de dupla troca. As reações de metáteses, elas levarão a alteração na solução se um dos três eventos abaixo ocorrer. Ou seja, essa reação aqui, ela só vai realmente ocorrer se você perceber uma dessas três alterações que vai ser dita agora. Se formar um precipitado, ou seja, um sólido pouco solúvel, você comprova que essa reação aqui foi formada. Tá certo? Bom, se formar eletrólitos fracos, por exemplo, formação de água, formação de um ácido fraco, ou formar um não eletrólito, significa que essa reação também ocorre. E se ela formar um gás também, vai indicar para você que essa reação ocorreu. Olha só, se você tiver um eletrólito forte aqui, como reagente, vai indicar que ele está completamente ionizado. Reagindo com outro eletrólito forte, também está completamente ionizado. Se no produto você também tiver a formação de um eletrólito forte aqui e de um eletrólito forte aqui, tudo vai ficar ionizado. E a conclusão, então, que você vai chegar é que não vai ocorrer reação. Para ocorrer uma reação, é necessário que produza um precipitado, porque o precipitado ele é pouco solúvel em água, e uma substância que forma precipitado, ela seria um eletrólito fraco. Ela vai produzir poucos íons em solução. Tá certo? Ou, se você produzir aqui um ácido fraco também ele vai produzir poucos íons em solução. Isso também prova que a reação ocorreu. E também a formação de um gás vai provar que a reação ocorreu. Mas, se você tinha no reagente eletrólitos fortes e no produto foi apenas eletrólitos fortes que foram originados, a conclusão que você chega é que essa reação não ocorre. Então nós vamos explicar isso melhor agora, fazendo o exemplo 2. Letra A. Qual o composto que precipita quando a solução de sulfato férrico reage com hidróxido de lítio? Quando elas são misturadas, né? Então aqui você tem uma substância que vai reagir com essa, você vai ter uma reação de dupla troca. O lítio, que é o cátion, vai trocar de lugar com o ferro, que é o cátion do outro composto. Então você vai produzir o FeOH, um hidróxido de ferro 3, enquanto do outro lado você vai ter o lítio combinando com sulfato, formando sulfato de lítio. Como que eu vou saber qual das duas substâncias que vai precipitar? Hidróxido de ferro 3 ou sulfato de lítio? Você tem que olhar novamente aquela tabela. Hidróxido é insolúvel. Só vai ser solúvel com esses cátions. Metal alcalino, cálcio, estrôncio e bário. Ou seja, o ferro não está aqui. Então, hidróxido de ferro, ele é insolúvel. Então, você vai ter como precipitado hidróxido de ferro. E vamos só comparar aqui o sulfato de lítio, que também seria gerado. Sulfato, todos são solúveis. A exceção com estrôncio, bário, mercúrio e chumbo. Então, sulfato de lítio, ele é bastante solúvel. Então, a resposta da letra A é hidróxido férrico. Tá? Então, para você saber quais os produtos dessa reação, você tem que montar a reação. Então, você deveria saber que os produtos possíveis seriam hidróxido
férrico ou sulfato de lítio. Lembrando, essa reação, então, ela só ocorre porque forma um precipitado nessa mistura dessas soluções. Então, na letra B, pergunta: escreva a equação balanceada para a reação. Então, você podia até ter feito ela primeiro, né? Essa reação primeiro. Você coloca, então, sulfato férrico mais hidróxido de lítio. Então, vai trocar. O ferro vai combinar com a hidroxila. Você tem que saber que o ferro tem carga mais 3, já que o 3 até aparece aqui, né? Esse 3 daqui é porque a carga do ferro, o NOx do ferro é mais 3. Vai combinar com OH, o OH sempre é OH-. Então, ferro mais 3 com OH-, esse 3 passa para cá, por isso que você tem que colocar um parênteses. Então, hidróxido férrico é assim desenhado, e você viu na tabela que ele forma uma substância pouco solúvel, então você vai indicar aqui que é um sólido. E é a formação dele que está provando que essa reação ocorra, né? Bom, agora o lítio vai combinar com o sulfato. O sulfato, o SO4, ele tem carga -2. O -2 aqui, inclusive, passou para cá. Já o lítio está na coluna A da tabela periódica, a carga dele é +1. Então, quando combinar lítio com sulfato, o -2 do sulfato passa para cá, e o lítio, como é +1, não precisa colocar para cá, não precisa colocar parênteses nem nada. Então, a forma de sulfato de lítio é essa. Então, você tem que balancear, como nós explicamos no capítulo anterior. Você primeiro começa pelo metal. Se aqui tem 2 átomos de ferro, aqui só tem 1, multiplica por 2. Depois você tem o lítio. Aqui, bom, você só tinha um lítio aqui, né? Aqui você tinha 2 lítios. Se você colocasse 2 aqui para balancear o lítio, você só teria 2 OHs. Mas como nessa forma tem OH3, e você já colocou um 2 aqui para balancear, então tem 2 vezes 3, tem 6 hidroxilas, né? Então você coloca um 6 aqui, porque você vai ter 6 OH para cá. Se você colocou um 6 na frente do lítio, precisa ter 6 lítio aqui, então você tem que colocar 3 vezes 2, 6 lítio. Agora vai lá para o enxofre, que é um ametal. Enxofre você tem 3 aqui no reagente. Para cá você tem 1 que multiplicou por 3, também você vai ter 3. Agora os hidrogênios você multiplicou aqui por 6, então você tem 6 hidrogênios. Aqui tem 3 vezes 2, 6. E oxigênios você tem 3 vezes 4, 12, mais 6, 18. E aqui você tem 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12, então dá 18. A equação está balanceada. Agora, numa terceira pergunta, ele fala: misturando as soluções nitrato de bário com hidróxido de potássio, haverá formação de precipitado? Então, de novo, você vai fazer lá. Você pode até fazer a equação completa como está aqui para você analisar isso melhor. Mas vamos lá. É o bário que vai trocar de lugar com o cálcio. Então, vai produzir hidróxido de bário. E o potássio vai vir para cá, vai produzir nitrato de potássio. De novo, nós vamos analisar aquela tabela. Nitrato de potássio, nitrato é sempre solúvel. Então, ele não vai formar precipitado. E o hidróxido de bário vai formar precipitado? Os hidróxidos são todos insolúveis. A exceção aqui. Então, o bário está dentro da exceção. Então, o hidróxido de bário, ele é solúvel. Então, não vai haver formação de precipitado na letra C, né? Então, se você coloca lá nitrato de bário reagindo com hidróxido de potássio, iria, teoricamente, formar hidróxido de bário e nitrato de potássio. Pessoal, aqui fique bem claro. Foi desenhado aqui só para você verificar o que é possível ocorrer. Mas toda vez que você representa aquoso indica que isso aqui está completamente ionizado, são eletrólitos fortes. Se você coloca aquoso, significa que hidróxido de bário está completamente ionizado. E se você coloca aquoso, significa que nitrato de potássio está completamente ionizado. Se não houve formação de precipitado, se não produziu gás, se não produziu um eletrólito fraco, significa que essa reação ela não ocorre. Você sempre misturou as soluções e na sua solução existe íon bário, Ba2+, e existe NO3-, nitrato, existe K+, e OH-. Existe apenas os íons em solução. Os íons não conseguem se combinar para formar um eletrólito fraco e nem um precipitado. A conclusão que você chega dessa reação é que essa reação ela não ocorre. Você apenas misturou as soluções, tá certo? Então, para ficar claro,
Para uma reação ocorrer, ou tem que formar um precipitado, ou tem que formar um gás, ou tem que formar um eletrólito fraco, uma substância que se ioniza pouco, ou formar um composto molecular, que nesse caso, nessa reação dupla-troca, não vai ter como ocorrer, mas não pode formar eletrólitos fortes apenas, como ocorre aqui. Então, na letra C, se não há formação de precipitado para essa reação, significa que essa reação, na prática, ela não ocorre, tá bom? Seguindo aqui, nós vamos falar sobre equações iônicas, tá? Uma equação iônica, ela é utilizada para realçar a reação que ocorre entre os íons. Então, na letra C daquele exemplo anterior, lá não tem reação, então não tem nem como eu desenhar uma equação iônica, porque eu só desenho a equação iônica para mostrar qual precipitado está sendo formado, ou qual eletrólito fraco que está sendo formado, ou qual gás que está sendo formado, somente para a parte que realmente ocorre de reação. Nós podemos ter uma equação molecular onde aparecem todas as moléculas listadas na equação, como, por exemplo, essa reação aqui de neutralização clássica, né? Ácido clorídrico reage com hidróxido de sódio, produzindo um sal e água. Bom, HCl está aquoso, porque é um eletrólito forte, ioniza-se completamente. Hidróxido de sódio está aquoso, eletrólito forte, se ioniza completamente. Quando eu desenho água, escrevo líquida, bom, a água, essa reação só ocorre porque a água é um eletrólito fraco. A água se ioniza muito pouco, ela libera poucos íons H+, e OH-. Então o H+ que vem do ácido com o OH- que vem da base, eles se ligam para formar água. E a água é um eletrólito fraco. Então a formação de água aqui é que prova que ocorre essa reação. Porque NaCl, ele é um eletrólito forte. Na verdade, o NaCl aquoso, ele está na forma de Na+, e Cl-. Então você pode escrever a equação completa aqui, colocando todas as espécies que estão nas moléculas. Não tem problema. Mas é importante que você saiba que essa reação só ocorre porque formou um eletrólito fraco. Bom, a equação iônica completa, ela pode listar todos os íons. Então, por exemplo, HCl, na verdade, seria H+, Cl-, já que ele é um eletrólito forte, está completamente ionizado. NOH, na verdade, Na+, OH-, já que é o eletrólito forte, está completamente ionizado. Então, isso aqui são os seus reagentes, com todos os íons presentes aqui numa reação iônica completa. Então, agora, quando você pegar o H+, para combinar com o OH-, vai produzir água, porque é um eletrólito fraco. Mas Na+ e Cl-, eles não vão combinar em água, porque eles vão ficar dissociados em água. Então, percebe que Na+ e Cl- não mudou nada do reagente para o produto? Então, ele é dito que são íons espectadores. Eles não são alterados quando você faz essa mistura de HCl e NaOH. Tá certo? E aqui você tem uma reação de dupla troca, né? Que é uma reação de neutralização aqui. O sódio, o cátion, trocou de lugar com o H+, que é o cátion do HCl. Né? Também é classificado como uma reação de dupla troca. Mas a equação iônica simplificada, ela vai listar somente os íons que nos interessam, que prova que ocorreu uma reação. Então, toda reação de neutralização, a única reação que ocorre é o H+ do ácido reagindo com o H- da, água, da base, o que vai gerar água, que é um eletrólito fraco. Como eu disse para vocês, Na+, Cl-, ele está igual no reagente, igual no produto. Ele é um íon espectador, porque ele efetivamente não está acontecendo nada com ele. Né? Ele não está precipitando, não está produzindo um gás, nem um eletrólito fraco. Tá bom? Bom, então nós vamos fazer o exemplo 3 para exemplificar isso. Ele pede, escreva a equação iônica balanceada para a reação de precipitação que ocorre quando as soluções aquosas de nitrato de prata e fosfato de potássio são misturadas. Bom, aqui ele já está dizendo para você que vai ocorrer uma reação de precipitação. Então, quando você misturar nitrato de prata e fosfato de potássio, vai ocorrer uma reação. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou escrever a reação completa. Isso aqui não é a resposta do exercício. Ele quer apenas a equação iônica. Então, eu estou colocando nitrato de prata para reagir com fosfato de potássio. São eletrólitos fortes, estão completamente ionizados. Vai ser uma reação de dupla troca, onde a prata vai trocar de lugar com o potássio. Então, você vai gerar fosfato de prata e nitrato de potássio. Olha,
dos dois produtos formados, nitrato, lembra lá da tabela que eu sempre falei? Todo nitrato é bastante solúvel em água, então você vai colocar aquoso. Então isso aqui não vai provar que ocorreu a reação. Mas o fosfato de prata, ele vai formar um precipitado. Lembrando aqui como que você escreve a fórmula dos produtos, que é importante nessas reações. A prata tem carga +1 apenas. Você pode verificar essas cargas também naquela tabela que foi mostrada nos slides anteriores. Lá você encontra a carga dos íons. O nitrato é NO3-. Potássio na coluna 1A é K+, a carga do potássio aqui. E o fosfato é PO4-3. O -3, por isso que esse 3 está aqui. Então, quando você combina prata com fosfato, a prata é +1, vem para cá. O fosfato é -3, então o 3 vem para cá. Por isso que o fosfato de prata tem que ser Ag3PO4. Já quando eu combino o potássio com o nitrato, potássio é K+, e o nitrato é NO3-, -1. +1, 1 para cá, por isso que a fórmula é KNO3. Bom, você escreveu isso aqui completo, né, não colocando os íons, mas o exercício pede para você escrever a equação iônica. A equação iônica, ela só é representada para quem realmente prova que ocorreu a reação, que é a formação do precipitado. Então basta agora você escrever apenas os íons que formaram o fosfato de prata. Então, aqui do nitrato de prata, apenas a prata que te interessa, que é o cátion. No fosfato de potássio, apenas o fosfato que te interessa, que é o ânion aqui. Então, quando eu combinar prata com fosfato, eles vão produzir um precipitado de fosfato de prata, certo? Então, essa é a resposta. Escrever a equação iônica é escrever apenas nos reagentes os íons que me interessam para provar que a reação existiu, e a gente prova que a reação existiu porque formou um precipitado, tá certo? Então, finalizamos essa aula aqui e até a próxima aula.